Olá, meus queridos, tudo bem? Eu quero conversar um pouquinho com você a respeito, de tudo que tem acontecido nesses dias. Então já quero avisar que eu não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, né? Mas eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência e pudesse ver esse vídeo até o final. Eu decidi fazer esse vídeo, né? Normalmente eu posto aí os vídeos toda segunda-feira, mas eu decidi fazer esse vídeo principalmente para a igreja local, como autoridade profética da igreja, né? Da igreja local da Comunhão Cristã Betel. Queridos, o que me fez fazer esse vídeo no dia de hoje é toda essa situação que o Brasil tem vivido nesses dias. E chegou ao meu conhecimento, e com certeza chegou ao conhecimento de vocês também, existe aí, de forma alguma, eu quero que você me entenda bem, de forma alguma eu quero aqui julgar as pessoas. Mas sempre nesses tempos aparecem os profetas do WhatsApp, né? Do WhatsApp, do Facebook. Não quero aqui de forma alguma constranger ninguém, enfim. Mas eu recebi através de postagens em Facebook, WhatsApp, né, e demais redes sociais aí, várias profecias com relação a tudo que tem acontecido nesses dias. E possivelmente você recebeu também. Inclusive algumas delas, se eu não me engano, eu vi até mesmo numa postagem no grupo da igreja. E nesses dias eu resolvi então não falar nada a respeito, até para não ter cunho político nenhum. Você tem a sua convicção política, eu também tenho as minhas, até aí tudo bem. Mas ontem, né, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 1º, né? Enfim, hoje é feriado, ó, 31. Hoje é feriado, dia 31, né? Quinta-feira. Ontem, quarta-feira, algo veio ao meu coração e eu, né, precisei então compartilhar esse vídeo com você. Nós temos visto aí as manifestações. A princípio parece que tudo está voltando à normalidade, mas pode haver outras, e com certeza em algum momento vai haver outras. E sempre nesses tempos de manifestações aparecem algumas profecias, principalmente, queridos, com relação à igreja. Eu quero aqui primeiro colocar alguns textos e vou conversar com você um pouquinho a respeito disso. Com certeza, né, esse não vai ser o primeiro vídeo a respeito desse assunto. Eu quero a partir de agora então falar um pouco a respeito de avivamento. Vamos falar um pouco a respeito de avivamento, né? Iniciei agora uma série chamada Princípios da Palavra, mas eu acredito que eu vou parar essa série um pouquinho e vou iniciar uma série sobre avivamento. Não sei, avivamento dos últimos dias, enfim, não sei como é que vai ser isso ainda, né? Mas quero começar com esse vídeo hoje, que vai ser um pouco mais longo do que normalmente eu faço. Vai ser menos editado do que normalmente eu edito, mas eu quero aqui analisar alguns textos com você. Alguns textos básicos, né? Não vou tentar não me alongar muito. Um desses textos é um texto bem conhecido, que é o de Joel, no capítulo 2, que fala sobre um grande mover, né? Um grande derramar de Deus, aonde diz assim, olha, Joel 2:28. E depois disso, olha, eu vou voltar depois de alguns versículos, porque para mim tem uma chave muito especial aqui. Porque o texto começa dizendo assim, ó: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos
e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Queridos, aqui fala a respeito de um grande derramar de Deus nos últimos dias. E esse grande derramar de Deus, ele vai ter uma série de acontecimentos. Parte desses acontecimentos será com a própria natureza. Sol, lua. E outra parte desse derramamento acontecerá, tem acontecido desde Pentecostes na vida das pessoas. Por que tem acontecido desde Pentecostes? Porque naquele dia de Pentecostes, quando houve um vento impetuoso que entrou no cenáculo, onde as pessoas receberam o Espírito Santo, o apóstolo ele fala a respeito que o que está acontecendo ali é o que foi profetizado através de Joel. Mas eu quero que você entenda uma coisa, algo que eu percebo da palavra. Aquilo que aconteceu naquele dia em Pentecostes, aquilo foi o início. Ele não foi a consolidação total da promessa do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte aqui em Joel. E depois disso o quê? Vamos ler uns versículos anteriores? Seria interessante a gente ler o texto todo, mas eu vou pegar a partir aqui do versículo de número 22. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, e tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Aí o versículo 28 diz: e depois disso derramarei do meu espírito. Queridos, aqui quando fala de Israel, fala de Sião, é claro que você sabe que profeticamente também está falando do Israel de Deus, que é a igreja do Senhor. E aqui fala que o Senhor, ele vai derramar do seu espírito depois de um acontecimento anterior. E o acontecimento anterior é uma provisão transbordante que vem da parte de Deus. Aqui fala a respeito que, olha, fala que o Senhor, ele vai, como diz o texto aqui, vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, né? O peregrino, o devastador, o devorador, o cortador, tudo aquilo que foi destruído, o Senhor diz que ele vai compensar. Ele vai fazer que haja chuva no tempo certo. Ele vai fazer com que haja uma colheita grandiosa, maravilhosa. Fala que os nossos tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Então vamos pontuar aqui algo. Quando acontece o derramar do Espírito no dia de Pentecostes, ali no cenáculo, aonde o apóstolo lhe fala que ali está se cumprindo o que estava escrito em Joel,
Eu quero lembrar você que eles não estavam vivendo naquele momento um tempo de fartura. Israel não vivia um tempo de fartura. Por que não vivia um tempo de fartura? Porque eles estavam debaixo de um domínio. Eles estavam debaixo do domínio de Roma, do Império Romano. Eles pagavam seus impostos a Roma. Eles estavam sendo dominados por um governo corrupto, não querendo entrar no meio político, mas na questão espiritual mesmo, eles estavam sendo dominados por uma outra nação. Eles não tinham plena liberdade. Eles não estavam vivendo algo pleno em suas vidas. Então, por isso que eu penso que o que aconteceu ali foi uma amostra daquilo que está por vir. Então, partindo daí, eu creio que nos últimos dias, nos últimos tempos, eu quero colocar algo aqui. Eu quero que é meio confuso, mas eu quero que você tente compreender. O mundo ele está caminhando para uma situação que lá no final não vai ter mais retorno. O caos ele vai ser estabelecido. O caos vai ser estabelecido para que tudo venha culminar no que a Bíblia mostra ali do governo do anticristo. Então, a coisa como está hoje, no futuro, não sei se próximo ou no futuro distante, que vai piorar. O mundo está no caos. Mas o nosso Deus é um Deus que faz aliança em meio ao caos. É uma ministração que eu fiz, inclusive, num casamento. Algo bem profundo. Mas eu creio que antes desse caos total, haverá um grande mover. Haverá uma grande restauração. Haverá um avivamento extraordinário. Extraordinário. Um outro texto que eu quero ler com você é o que está em Efésios capítulo 5. Vou ler aqui a partir do versículo 26. Efésios 5, 26. Quando o apóstolo está falando a respeito ele está comparando o casamento, o casamento interpessoal, o casamento de pessoas, o relacionamento conjugal, ele está comparando com o relacionamento de Jesus à igreja. E no versículo 26 ele diz assim, para vós maridos, versículo 25, vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, falando da igreja, a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, ou seja, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então fala a respeito que Jesus Cristo ele está preparando uma igreja santificada, purificada pela lavagem da água, pela palavra, e essa água é a palavra, purificando, limpando essa igreja, alvejando essa igreja para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Pensa, queridos, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha alguma, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas uma igreja santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. É uma igreja que Jesus está preparando para esse tempo. Uma igreja gloriosa, uma igreja que manifesta a glória dele, que manifesta a graça dele, uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja purificada. Não é uma igreja que Jesus vai voltar e, no momento, e antes de entrar no céu, vamos colocar dessa maneira, está lá no portão, nas portas do céu, e que Jesus vai dizer assim, olha, eu vou limpar vocês, vou dar um banho em vocês para vocês estarem limpinhos. Não, é uma igreja que o Senhor Jesus vai buscar, que já está preparada, porque era uma igreja que ele preparou, que se tornou gloriosa.
É uma igreja que aqui na terra se manteve irrepreensível. É uma igreja que mostrou a glória de Jesus. Uma igreja que manifestou a graça de Jesus. É a manifestação dos filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo na carta de Romanos, para esses últimos dias, que o mundo está numa expectativa, a criação, a natureza, tudo está numa expectativa da manifestação dos filhos de Deus, que é você e que sou eu. Tá? Mas o que nós temos visto é que eu sei, queridos, que o Senhor, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que existe sim a justiça e o juízo de Deus. A palavra do Senhor ainda declara que a base do trono de Deus é justiça e juízo. A palavra declara isso. Eu creio que o Senhor julga as nações, mas eu creio, queridos, que eu percebo que nós temos visto alguma coisa errada. Porque nesses momentos de crises que acontecem na nossa nação, eu sempre vejo pessoas se levantando e profetizando daquilo que Deus mostrou a elas, a respeito de uma grande fome, de um juízo no qual Deus está colocando a sua mão e pesando com a sua mão, e principalmente com a igreja, pesando a mão sobre a igreja, que muitas pessoas vão morrer, pastores vão morrer. Queridos, Deus, ele faz justiça, ele faz juízo, e quando ele faz, ele começa pela casa dele, pela igreja dele. Se tiver que tirar a vida de alguém, não vou colocar se tirar a vida, que talvez vai dar confusão na sua mente, mas os Ananias e Safiras que existirem na igreja vai prestar conta para o Senhor, conforme foi naquele mesmo dia com Pedro. Correto? E a palavra de Deus nunca isenta as pessoas dos erros que elas cometem. E a palavra de Deus sempre nos alerta que sempre existirá Ananias e Safira. Sempre existirá falsos profetas, falsos pastores. Tá, queridos? Mas falar a respeito de uma igreja gloriosa, isso que eu quero que você pense, uma igreja gloriosa, uma igreja que manifesta a glória de Deus. Agora, qualquer dificuldade que nós passamos já se torna um caos profético. Parece que Deus sempre está pesando tudo, está acabando com tudo. Quando nós olhamos para a palavra, vou pegar o tempo dos apóstolos, né? Os tempos dos apóstolos, eles viviam debaixo de perseguição. A igreja era perseguida, pessoas morriam, o governo mandava matar as pessoas. Será que era a mão de Deus pesando sobre a igreja? Será que era um castigo de Deus sobre eles porque eles estavam fazendo algo errado? Não, eles estavam manifestando a graça e a glória de Deus. Nós vivemos num país onde tudo é mais tranquilo, mas existem países lá fora onde a igreja se reúne subterraneamente, igrejas subterrâneas, e junta nessas igrejas subterrâneas, se ajuntam milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E eles têm escassez de alimento. Tem escassez de saúde pública. E será que é porque Deus está pesando a mão sobre a igreja? Porque eles estão buscando ao Senhor Jesus de uma forma linda e maravilhosa? Outro texto que eu quero compartilhar, né, eu vou ficar nesse último agora, que está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 10, a palavra diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso já desde o tempo dos apóstolos já surgia muitos falsos profetas e enganavam as pessoas.
Então o que eu vejo hoje são profecias se levantando, dizendo que Deus vai trazer juízo para a igreja por causa dos falsos profetas, por causa dos enganadores, que Deus vai pesar sua mão. Mas naquele tempo já existia. E o Senhor, a palavra diz que o Senhor multiplicava a igreja. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então as pessoas conseguem somente enxergar essas dificuldades. Porque o amor das pessoas estão se esfriando e o Senhor vai abreviar aqueles dias. Ok. Mas se esquecem de analisar todo um contexto onde o Senhor ele traz uma revelação extraordinária aqui no versículo 14. E diz assim, versículo 14: E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Queridos, o evangelho do reino ser pregado em todo mundo se fala de um grande avivamento. Porque este evangelho do reino a ser pregado em todo mundo como testemunho não é um evangelho qualquer, não. Não é um evangelho que se ouve muitas vezes por aí, mas é o evangelho que Jesus ministrava. É o evangelho que os apóstolos ministravam, aonde havia mudança eficaz na vida das pessoas, aonde havia libertação, aonde havia cura divina, aonde mortos ressuscitavam. Este é o evangelho de poder, o evangelho que traz mudanças. E eu creio, queridos, que isso está reservado para os últimos dias. Algo que eu queria dizer aqui sobre a igreja brasileira. Que eu quero dizer para você. Hoje com a internet você consegue acessar tudo, né? Tudo chega rápido para você. E às vezes você não consegue filtrar tudo o que chega até você. São palavras, são ministrações, são profecias. Eu estava analisando aí 3 profecias. Deixa eu pensar que serão 3 que eu ouvi durante principalmente essa semana. Se não me engano, foram 3 profecias, 3 ou 4 profecias que chegaram até mim essa semana, né, pelas redes sociais. E eu fiquei olhando para essas profecias e pensei assim, algo que eu comecei a observar e Deus começou a falar muito comigo. Primeiro, queridos, eu conheço muita gente. E quando eu digo que eu conheço muita gente, muitos profetas por aí, muitos ministros de Deus, quando eu digo que eu conheço, não é conhecer pessoalmente, tá? É conhecer os ministérios delas, saber quem elas são, de onde vieram, o testemunho que essas pessoas têm, né? Enfim. Mas, analisando essas 3, 4 profecias que me chegaram essa semana, só nessa semana, eu comecei a olhar e pensei, são pessoas que eu não sei quem são. Pessoas que eu nunca ouvi falar, pessoas que eu não conheço, algumas delas eu tentei até descobrir de que igrejas eram, não consegui. E olha que na internet você descobre tudo. Não consegui descobrir o testemunho da pessoa. Quando eu falei antes de saber de testemunho das pessoas, é testemunho do decorrer dos anos, queridos, de pessoas idôneas. Mas só uma dessas pessoas eu só consegui saber o testemunho, porque no passado fez pacto, fez não sei o que, papá e tal. Porque aos 15 anos teve o filho do demônio e aos 18 anos fez pacto com não sei quem. Então, e me converti e hoje sou usado por Deus, né? Exaltou mais o diabo no testemunho do que a Jesus.
mas não consegui descobrir nem qual igreja pertence, em qual congregação, qual denominação frequenta. Isso me preocupa muito. Então, eu queria que você tivesse atenção com isso, né? Com relação à igreja local, talvez você que vai estar vendo esse vídeo, né, você não pertença à nossa igreja local, Comunhão Cristã Betel, não pertença não pertença ao vínculo de cobertura que nós temos. Talvez você é de outro ministério, mas isso serve para você também, para você ficar atento. Queridos, na nossa igreja, como na sua também, com certeza, existe homens de Deus, ministros de Deus, que orientam a sua vida, que trazem a palavra de Deus para você, que ajuda você no discernimento das coisas. Mas nesses momentos de caos, eu percebo que as pessoas dão ouvidos a desconhecidos, a profecias que ouvem, que veem na internet, nos vídeos que veem na internet, nos áudios que ouvem pelo WhatsApp afora e outras redes, e dão crédito naquilo. Precisamos olhar para a Escritura e precisa ouvir as pessoas que fazem parte do seu vínculo, que fazem parte da sua cobertura espiritual, porque existe sabedoria ali. Nesses homens e nessas mulheres de Deus. E sabe, queridos, para caminhar para o final, eu queria colocar algo para você. Na análise profética, inclusive foi ministrado isso nesses dias, o pastor Eber fez esse comentário. Nós já havíamos comentado isso no passado, outros pastores também, mas mais recentemente o pastor Eber, sobre a igreja do Brasil, né, queridos, que existe algo de Deus na igreja brasileira, um avivamento, um mover de Deus. E fazendo análise profética no decorrer dos anos, eu percebo que as nações olham para a igreja brasileira como sendo um centro de avivamento, um centro do restaurar de Deus para as nações, através da igreja brasileira. As pessoas lá fora olham para nós e ficam admiradas daquilo que Deus tem feito com a igreja no Brasil, como está o mover na igreja do Brasil. Só que eu percebo que nós aqui no Brasil, nós não cremos nisso. Eles lá fora creem mais do que nós naquilo que Deus tem revelado acerca do Brasil, e nós não cremos nisso. Porque lá fora se profetizam e se faz uma análise profética a respeito da igreja do Brasil como algo maravilhoso, como o surgir dessa igreja gloriosa que vai manifestar graça e vai contagiar todas as nações. Mas eu olho para os profetas locais e só vejo profecia de maldição. Só vejo profecia de que tudo está errado. Será que nós não estamos conseguindo fazer nada certo? Nesse tempo todo, nesses anos todos, nós não conseguimos acertar nada. Só fazemos coisa errada. Não estou aqui isentando, dizendo que tudo está mil maravilhas com a igreja no Brasil, queridos. Nem com a igreja dos tempos dos apóstolos estava tudo certo. Eles mesmos diziam, olha, toma cuidado porque existe no meio de vocês falsos profetas, falsos pastores, existem enganadores, mas nem por isso eles estavam fazendo tudo errado. E ainda assim Deus estava abençoando por aqueles que era a maioria, que estavam produzindo a coisa certa. Aí Deus tratava assim com cada congregação que estava fazendo algo errado. Quando você olha o livro de Apocalipse e olha ali, não quero falar aqui profeticamente do que representa cada igreja, mas além de profeticamente do que representa cada igreja durante os séculos,
Aquelas igrejas existiram de verdade e Deus estava tratando com cada uma individualmente. Deus não estava condenando todo mundo por descaso de um ou por falhas de um. Mas Deus chamava a atenção individualmente e tratava assuntos individualmente. Eu creio que nós, como Brasil, nós estamos no caminho certo do avivamento. No caminho certo de tudo aquilo que Deus tem mostrado para nós. Mas eu ainda vejo a insistência daqueles que só conseguem ver o desastre e não conseguem perceber, no meio disso tudo, Deus levantando uma igreja gloriosa. E volto a perguntar, será que estamos falando tudo errado? Tudo errado? Aonde Deus precisa sempre estar colocando a sua mão, pesando a mão dele sobre nós. Que nos últimos 40 anos, né, vai se encerrar um ciclo daqui a algum tempo de 40 anos, que eu vejo que é uma situação profética, tá? Mas não vem ao caso agora. Mas nos últimos 40 anos, Deus tem feito tanta coisa maravilhosa para a sua igreja, a igreja tem se despertado para tantas coisas, e eu ainda vejo gente só insistindo nas coisas erradas. Porque a igreja do Brasil é uma igreja que tem uma igreja de mercenários, uma igreja pecaminosa, uma igreja... No tempo dos apóstolos já existiam isso. E sempre vai existir, até que haja essa manifestação maravilhosa do restaurar de todas as coisas. Consegue compreender isso comigo? Consegue compreender isso comigo? A gente sempre, eu ouço os profetas aqui e ali, né, uma parte, eu não estou dizendo que todos eles estão profetizando coisas apocalípticas, né? Estamos vivendo aí umas visões apocalípticas aí, estilo Mad Max, né? Livro de Eli, né? Pós-apocalipse, todo mundo meio vivendo numa era zumbi, né? Mas não. Mas quando eu ouço os profetas de renome, profetas que a gente sabe quem são, eu vejo que falam sim. Como várias vezes, queridos, eu tenho falado isso na igreja, como várias ministrações proféticas que eu já trouxe, porque a ministração profética, a essência dela está no arrependimento. Ela manifesta a graça de Jesus e traz a pessoa ao arrependimento. Mas a ministração profética, ela aponta para a santidade, né? Ela traz o arrependimento que gera uma santidade. E por mais que a ação profética, a ministração profética, como eu já trouxe várias vezes nas igrejas e vejo esses profetas conhecidos de renomes também na mesma linha profética, mostrando sim situações de erro, sim, mas olhando para o Brasil com um carinho, com uma visão que Deus tem para o Brasil, de avivamento, de algo maravilhoso, de algo glorioso, e isso se concorda em todo o âmbito profético desses que tem tido uma leitura dos anos proféticos com relação ao Brasil, e de repente começa, de tempos em tempos, no meio dessas crises, se levantar os profetas aí do WhatsApp, profetas desconhecidos, né, falando a respeito de uma destruição total. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que, né, sim, haverá terremoto, maremoto, tudo mais, mas fala de um grande mover, de um evangelho pleno, de um evangelho que trará mudanças, de algo maravilhoso para a vida das pessoas. Então, querido, tome cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste.
Não se contaminem, de repente achando... Porque senão a gente vai chegar no momento que nós vamos olhar... Não vamos chegar no momento, nós já estamos vendo um momento que nós olhamos para nós, a Igreja do Brasil, tá tudo errado. Tá tudo errado. As pessoas de fora olham para a Igreja do Brasil e querem ser como nós. Porque estão vendo Deus agindo na nossa nação. Eu vou dizer uma coisa, tudo que está acontecendo é Deus agindo na nação. É Deus restaurando todas as coisas, é Deus se manifestando, não se preocupe não. Foque naquilo que é essencial. Eu quero, nos próximos vídeos, falar a respeito de avivamento. Avivamento para esses últimos dias. E tentar de alguma forma ir esclarecendo algumas coisas. Tá bom, querido? Que o Senhor Jesus te abençoe. Amém?